você nasceu na década de 70 ou início da de 80 e viveu o frisson do Passat GTS Pointer e do Gol GTS, se liga nessa novidade que eu tenho para você. Volkswagen Polo GTS. Lembrando que, apesar de ser um modelo muito próximo do que será visto nas ruas, o Polo GTS aqui do salão é um conceito, foi feito para o evento. Então, possivelmente ele passará por algumas modificações até chegar às linhas de montagem da Volkswagen. Na dianteira você encontra a esportividade do Polo GTI comercializado na Europa. Por exemplo, a lanterna é a mesma. E tem esse friso vermelho aqui que remete ao Golf GTI, a esportividade que está presente aqui no Brasil. Você tem o logotipo GTS, o para-choque não foi completamente redesenhado, mas ele traz alguns elementos que deixam o carro com uma outra atitude, mais musculoso. Mas o que chama atenção também é o que está sob o capô. Nessa versão aqui, conceito, você tem um motor 1.4 TSI de 150 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. Já a transmissão é uma automática de 6 velocidades com conversor de torque normal. Trata-se, aliás, do mesmo conjunto do Golf, por exemplo. Mas se ficar definido que será realmente esse casamento, motor e câmbio 1.4 e transmissão automática, o Polo GTS deve ganhar uma calibração própria. A traseira, a lanterna é a mesma, mas ela tem uma configuração diferente, ela é em Full LED, então de longe você vê que é um GTS. Você tem um spoiler aqui em Black Piano. Na tampa do porta-malas não tem nenhuma identificação que é o Polo, você só tem o GTS aqui, o logotipo identificando. E também tem câmera de ré e o sensor de estacionamento, mas que diante de tanta esportividade, isso acaba ficando em segundo plano. Acho que toda a linhagem GT da Volkswagen, ela tem um DNA meio que único, assim. Por exemplo, esse assento avermelhado na grade é um elemento que a gente conecta na Volkswagen à esportividade. E aí, descendo o para-choque, a arquitetura dele é mais expressiva também. Em relação ao Polo que a gente chama de normal, ele tem essa bolha aqui, né? Que dá uma largada na frente. Então, e a gente tem aquele lipzinho preto aqui, essa pecinha que acaba contornando todo o carro, né? Então, é um efeito visual para deixar o carro ainda mais baixo, né? Então percebe que esses tons que a gente chama de piano black, né, o preto piano, ele apareceu ali no para-choque, né, ao redor da boca, né, na textura dentro do farol, aí aparece na roda, você vê que o retrovisor também. Percebe que o carro não tem cromo, né? O único aspecto cromado que a gente vê é ao redor daquele badge GTS, né? Verdade. Então a gente tenta substituir esses elementos cromados de uma versão um pouco mais premium ou mais elegante e substituir pelo preto brilhante, que é mais um elemento desse pacote esportivo. Vamos lá para dentro então? Vamos lá. Por aqui? Vamos. O interior do carro é todo preto, típico de um carro de alta performance, de um carro esportivo. Já os bancos merecem destaque especial, eles são muito esportivos. Eles remetem ao banco Recaro, que equipou o Gol GTS lá na década de 80. Estava explicando agora há pouco, um dos trabalhos mais legais que a gente faz aqui também é esse trabalho de cores e materiais, né? Por exemplo, a gente faz um trabalho numa SUV ou no sedã para comunicar espaço. E aí você acaba usando tons mais claros, uma coisa um pouco mais refinada. Carro esportivo é o quê? Escuro, né? Coluna A, teto escurecido, o chão escurecido, a base do painel também. Então esse ambiente é a primeira coisa que você percebe, pô, tô num carro esportivo. Segunda coisa é o banco, né? Você senta no carro esportivo, ele te abraça aqui do lado, você vê a espuma um pouco mais densa, mais saliente. E a gente fez um design exclusivo integrando o apoio de cabeça, você vê ele integrado no corpo aqui. E é um dos elementos que pega quase que emocionalmente, assim, no cara que era fã do carro dos GTs dos anos 80. Aí a gente linka com aqueles elementos que eu mencionei lá fora, alguns detalhes de uma maneira até leve, né, que tem ali no farol, na grade, aí o contorno da saída de ar.
né? A costura aqui da coifa, esse detalhe aqui também. Então são alguns elementos que remetem a esse pacote de esportividade que vestem, né, a gama GT, GTS, GTI. A Volkswagen retorna à família dos GTs, né, com um produto brasileiro, desenvolvido para os brasileiros, público-alvo. É o mesmo público que quando jovem, na adolescência, era o carro dos sonhos, né, era o carro do pôster no quarto. Ele vem, a gente não pode informar a data ainda, mas a gente vai usar o próprio salão do automóvel para testar a aceitação dos clientes, né? Ver o que o povo acha do carro e com base nesse feedback a gente trabalha com a data de produção exata dele. E a Web Motors não traz com exclusividade em primeira mão apenas o Polo GTS. Se liga nessa surpresinha aqui. Virtus GTS. Gostou das novidades da Volkswagen, tanto o Virtus quanto o Polo GTS? Então faz o seguinte, vai no stand da marca alemã, lá no Salão do Automóvel, a partir do dia 8. Valeu? Abraço!